Quão maravilhoso é louvarmos e adorarmos a Deus. Abba, Pai. Glória a Deus também pela vida dos eleitos que estão via Facebook, nos acompanhando nesta live, que os amados possam estar compartilhando. Esse é o Ministério MGA Manaus 2. Glória a Deus pela vida dos eleitos. E essa que vos fala é a pastora e evangelista Ana Lúcia. Glória a Deus pela sua vida. Eu vou orar para que os amados possam estar recebendo as revelações da graça de Deus. Mas um apostolado do Ministério MGA Manaus 2. Glória a Deus. Oremos. Obrigado, Pai. Somos gratos, Senhor, porque nascemos, fomos revestidos de carne para o louvor da Tua glória. Quão grande, Senhor, e maravilhoso é louvar e adorar a Ti. E agora, Pai, estaremos juntos, reunidos, estudando a Tua palavra, Pai. Que haja revelação, porque a graça é a última revelação de Deus na terra. Glória a Deus. E eu já declaro que muitas ovelhas recebam o entendimento, as revelações da graça de Deus. Que haja testificação. Já declaro que a Tua palavra ela não voltará para Ti vazia, mas Te será revelado para a Tua glória. Eu já declaro anjos ministrando o perfeito entendimento na vida de cada uma das ovelhas que estarão recebendo as revelações. Espírito Santo de Deus, testifica nos espíritos predestinados, eleitos, desde antes da fundação do mundo, a receberem as revelações da graça de Deus. Para a Tua glória, segundo a Tua vontade, predestinada na vida dos eleitos, revela a Tua palavra, a graça revelada para os Teus filhos. Assim eu creio e assim eu falo, criei, por isso eu falei. E assim eu oro em nome de Jesus e esse o ressuscitado. Glória a Deus. Abba, Pai. Bíblia, papel e caneta para que os amados possam estar aí estudando a palavra de Deus neste momento, anotando aí os versículos a qual nós iremos estudar hoje com o Espírito Santo de Deus. E nós temos um tema: graça, a última revelação de Deus na terra. Então, amados, houve outras alianças, né? Houve outros mover de Deus na terra, mas hoje nós estamos vivendo a última aliança de Deus com os homens na terra, né? Eu falo da terra porque nós somos eternos, nós temos uma vida celestial e é aqui na terra que nós recebemos as revelações. Não é no céu que nós vamos receber, lá no céu nós vamos já usufruir o que nós já herdamos, o que nós já temos, que nós já temos a vida eterna, mas aqui na terra nós recebemos as revelações. Então nós vamos falar dessa última aliança, que é a graça, ou seja, graça, a última revelação de Deus na terra. Então é na terra, é para o reino de Deus, aqui onde nós estamos, amado. Não é para o reino dos céus, né? É para nós aqui ainda que estamos revestidos em carne, porque muitos, amados, já foram recolhidos para a glória de Deus e não receberam as revelações da graça de Deus. Mas hoje nós estamos vivendo os últimos tempos das revelações da graça de Deus. E a revelação, a última revelação da graça de Deus na terra é a graça. Glória a Deus. E nós recebemos por revelação, amados. Ou seja, o Espírito Santo de Deus é que testifica ao nosso espírito esta aliança, esta revelação. Porque o homem não pode ensinar outro homem, ou seja, o homem não vai testificar
no coração de outro homem, ainda que ele receba a palavra de Deus, né, ouvindo a palavra de Deus, mas quem vai testificar é o Espírito Santo de Deus. Então vamos à palavra, vamos ler Isaías 43:19, que havia uma profecia que a graça seria a última revelação da graça de Deus, a última revelação de Deus na terra para nós. Então vamos lá para o profeta Isaías 43:19, que há uma profecia, uma promessa para nós. Isaías 43:19. Isaías 43, o versículo 19. Vede, eu faço uma coisa nova, que está saindo à luz. Não a percebeis? Porei um caminho no deserto e rios no ermo. Glória a Deus. Então aqui o profeta Isaías diz: vede, eu faço uma coisa nova, né? Ou seja, o que ele faz de novo, amados? O novo é a última revelação, ou seja, a revelação de uma nova aliança. Eu faço uma coisa nova, ou seja, Deus já fez uma nova aliança, já tem uma nova aliança, e essa nova aliança é a graça. Eu faço uma coisa nova, e é a revelação da graça de Deus. Então o novo é receber as revelações de uma nova aliança. Por isso que ele diz: eu faço uma coisa nova. Está saindo à luz, né? Ou seja, a graça de Deus, amado, nós já estamos vivendo, porque a graça, ela já saiu, né? Ou seja, as pessoas que já receberam as revelações da graça de Deus, elas já saíram das trevas e já estão na luz. Ou seja, as trevas da escravidão, do engano, da cegueira espiritual, e que já está saindo à luz. A luz é a graça de Deus. Está saindo, amado, porque aqui está no passado, mas ela já saiu, está em nós. Mas a palavra de Deus, ela se renova e ela está viva, está saindo à luz. Ou seja, ao passo que nós recebemos o entendimento dessa aliança que é a graça de Deus, porque ele diz: eu faço uma coisa nova, né? E aí aqui o profeta diz que está saindo à luz. Então essa luz, ela já saiu e é a graça de Deus. Então quando nós recebemos as revelações, estamos recebendo a graça, estamos recebendo a luz, e as trevas, o engano, a escravidão, ela sai, porque está saindo a luz. Então hoje ela já chegou, e quando a graça chega em nossa vida, chega, que eu digo, mas é no entendimento, porque nós já somos eleitos e predestinados desde antes da fundação do mundo. Chega agora para o nosso entendimento, porque nós não sabíamos, não conhecíamos as revelações da graça de Deus, mas agora nós já conhecemos a graça de Deus. Glória a Deus. A parte B: não a percebeis? Então aqui o profeta diz: não a percebeis? Então o que o profeta está dizendo? Não percebeis a graça de Deus? Ou seja, ainda não ouviram falar da graça de Deus? Então hoje, se o amado ou a amada abençoada ou abençoado ainda não ouviu falar da graça, então
ainda não percebeis? Então, hoje nós recebemos, ou seja, se você ainda não tinha ouvido falar da graça de Deus, hoje você está ouvindo falar da graça de Deus. Porém, um caminho no deserto e rios no ermo. Então, poreis um caminho no deserto e rios no ermo, ou seja, Deus tem um povo em graça, amados. E esse povo em graça, ele está aqui. Hoje esse povo em graça está aqui para trazer a graça de Deus, a graça que liberta, a graça que traz o entendimento, o perfeito entendimento da graça de Deus para nós. Ou seja, Deus levantou homens e mulheres eleitos e predestinados para trazerem as revelações da graça de Deus. Homens e mulheres capacitadas para trazer as revelações de Deus. Por isso, porei um caminho no deserto. Ou seja, no deserto, amados, é difícil você achar um caminho, porque só tem areia, é tudo árido, não tem um caminho específico. Não existe um caminho específico, mas esse caminho específico, hoje, ele é a graça de Deus. Glória a Deus. E esse caminho, amados, Deus colocou pessoas para ensinar a graça de Deus. Colocou pessoas que têm o dom e capacidade de Deus para te ensinar esse caminho que Deus colocou. Por isso ele diz: porém um caminho no deserto e rio no ermo. Ou seja, caminho no deserto que não tinha, rios no ermo, ou seja, aonde não tinha água, ele colocou água. Por isso que a graça está sendo revelada hoje para nós. Não tinha pregadores da graça, né? Antes, nos anos 80, 60, nos anos 30, não tinha pregadores da graça. Por isso que Deus agora já colocou: porei um caminho no deserto. Então, o deserto agora tem um caminho. Os rios agora, onde não tinha água, onde não tinha rio, agora já tem. Glória a Deus. Então, nós tivemos um mover do MGA sede São Paulo, onde pessoas, pastores, representantes, né, estavam lá de outras cidades, de outros locais, e se achegaram ali para a glória de Deus, se achegaram lá, e hoje a graça de Deus, ela está se expandindo, a graça de Deus, ela está se espalhando, ou seja, glória a Deus. Tivemos aqui uma queda aqui, o celular descarregou, né? E eu coloquei ele no carregador, mas ficou frouxo. E agora, né, que foi visto que estava desconectado, né, do plug da tomada e o celular descarregou, né? Mas vamos continuar de onde paramos, né? Glória a Deus. Abba Pai. Então, amados, assim como Deus testificou com eles, Ele também testifica com nós hoje, agora na graça. Então, amados, como Noé, como aconteceu com Noé antigamente, que foram avisados, houve um mover de Deus na vida de Noé. Deus mandou Noé construir uma arca e colocar os animais, e avisou outras pessoas para entrarem também na arca, né? E a história se repete, amados. Hoje, a arca de Deus hoje é a graça, né? A graça é a arca de Deus na segunda aliança agora, que é a graça de Deus. Então, a graça de Deus agora é
a arca que nós recebemos através do apostolado, ou seja, a graça e o apostolado, ela é a arca de Deus. Porque fora da arca, ou seja, fora do entendimento, fora da revelação de Deus, o homem está fora da arca, ou seja, está sem entendimento. Glória a Deus. Então vamos ler. Então, a última revelação da graça de Deus, agora para os crentes na terra, é a graça. Porque o nosso tema é: a graça é a última revelação de Deus na terra. Glória a Deus. Então, quando nós recebemos as revelações, amado, nós ficamos livres, libertos do engano e da heresia do sistema religioso. E esse tempo, ele é um tempo profético. Hoje nós estamos vivendo o tempo profético de Deus. Glória a Deus. Vamos ler João 8:32. O tempo profético de Deus para nós na graça. João 8:32. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade, amado, é o tempo profético. Hoje, quando nós conhecemos a graça e o apostolado, somos libertos do engano e da heresia. Jesus falou profeticamente. Jesus de Nazaré, Deus revestido em carne, na manifestação do Filho. Então, aqui ele falou profeticamente: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, é uma palavra profética para nós. Hoje, quando nós recebemos as revelações da graça de Deus, nós somos libertos. E a libertação da graça, amados, ela não é uma libertação espiritual, é uma libertação do engano, uma libertação das heresias, dos falsos ensinos, das falsas doutrinas, dos lobos devoradores. Glória a Deus. Vamos ler ainda aqui em João, o 10 e 27. Ainda em João, o 10 e o 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então as minhas ovelhas, ou seja, as ovelhas predestinadas, as ovelhas eleitas de Deus, elas ouvem, né? Hoje eu posso estar aqui falando, mas se a ovelha não for eleita e predestinada, ela não vai ouvir, ou seja, ela não vai receber. E as que recebem, elas seguem Jesus, ou seja, elas vão servir a Deus, elas vão congregar, elas vão aceitar a graça e o apostolado, elas vão passar a obedecer o apostolado, amados, elas vão entender as revelações da graça de Deus, ou seja, não é só ouvir, porque ele disse: as que me ouvem, ou seja, as eleitas, as escolhidas, as predestinadas, então elas me seguirão. Primeiro que ouve, ou seja, tem que ser eleito, escolhido e predestinado, e depois me seguem, ou seja, elas permanecem, porque a revelação da graça de Deus, ela é testificado ao nosso espírito, através do Espírito Santo de Deus. Então, há uma palavra profética para nós. As ovelhas, elas recebem, porque são predestinadas. Por isso elas ouvem, por isso elas seguem. Seguir Jesus não é literalmente fazer o que Jesus fez. Ah, eu estou seguindo Jesus, eu vou para os montes, eu vou pagar preço. Não é isso, amados. É você se manter no apostolado. É você receber a revelação da graça de Deus e agora você viver por fé. Antes vivia em práticas de obras e infrutuosas, obras judaicas, né? Obras da lei. E agora você passa a viver por fé, crendo na obra consumada de Jesus Cristo.
Glória a Deus. Vamos ler Apocalipse 18, o 4 e o 5. Apocalipse 18, o 4 e o 5. Ouvi outra vez do céu dizer: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos mesmos pecados, para que não incorras as suas pragas, pois os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus lhe lembrou das iniquidades dela. Glória a Deus. Então sai dela, povo meu, ou seja, sair do erro, sair do sistema religioso. Então, aqui, o sistema religioso, ela é a Babilônia, a qual aqui João falou, sai dela, né, através da revelação que ele recebeu aqui, das visões que ele teve, que Jesus deu para ele. Então sai dela, ou seja, sai dos falsos ensinos, sai das falsas doutrinas, das heresias. Então é sair do sistema religioso, amados, porque agora nós estamos vivendo a última aliança de Deus na terra, que é a revelação da graça de Deus para nós. Glória a Deus. Então, quem conhece a graça e o apostolado, amado, nós vamos recebendo as revelações da graça de Deus, e o engano, a heresia, ela vai saindo também. Glória a Deus. Então, como receber a revelação da graça de Deus, se a revelação da graça de Deus é a última revelação de Deus na terra? Primeiro, que precisa ser eleito, escolhido e predestinado. Existe um tempo predestinado por Deus, né? Glória a Deus. Mas Deus levantou homens, mulheres ungidos, consagrados a Ele, revestidos com o poder de Deus, com o Espírito Santo de Deus, para libertar um povo que estão aí presos no engano, na mentira, na falsa heresia, nas falsas interpretações. Então vamos ver como receber as revelações. Efésios 4 e 11. Efésios 4 e 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para doutores. Então esta é a forma de Deus, que assim Ele estabeleceu, amados, para que você receba a revelação da graça de Deus. Deus levantou homens e mulheres que tenham unção, ou seja, unção capacitada pelo Espírito Santo de Deus, para libertar esse povo que estão aí presos no engano, na mentira, no sistema religioso. E que através desses homens e mulheres de Deus que têm essa unção, pregando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus, o povo de Deus recebe a revelação da graça de Deus, recebe o entendimento, porque a graça, ela é a última revelação de Deus na terra. Ainda aqui em 1 Coríntios 12, 28, que é o que confirma também Efésios 4. 1 Coríntios 12 e 28 confirma também Efésios
4 e 11. A uns pôs Deus na igreja, primeiro apóstolo, em segundo lugar profeta, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedades de línguas. Então Deus pôs. Amém? Assim como no antigo, amado, Deus pôs quem na arca? Deus colocou, levantou quem? Levantou Noé, né? Então, naquele mover, naquela época, Deus levantou Noé. Hoje, Deus levantou apóstolos, profetas, mestres, pastores, evangelistas. Glória a Deus. Então, hoje Deus levantou para que o homem entre na arca da graça de Deus, que é a segunda aliança. Ele levantou esses homens e mulheres que têm esse dom, amados. Na antiga aliança, no passado, Deus se manifestou usando um homem de Deus, que foi Noé. E hoje, ele manifesta através do Espírito Santo de Deus, nesses 5 dons, a qual ele já Deus pôs e estabeleceu na igreja. Já está estabelecido e é do jeito de Deus. Então é através desses homens e mulheres que são capacitados por Deus que você recebe as revelações da graça de Deus, que é a última revelação da graça de Deus, porque a história se repete e o Espírito Santo faz como ele quer. Lá ele usou uma pessoa e agora ele usa os dons do Espírito Santo. Será uma pessoa? Começou com Paulo, amados, né? Hoje nós estamos aqui em Manaus, Amazonas. Deus está me usando para levar a graça e o apostolado, para ensinar a graça e o apostolado aqui no Amazonas, em Manaus, através desse ministério MGA Manaus 2. Glória a Deus. Abba, Pai. Louvado seja o nome de Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. E para finalizar, amados, o nosso apostolado esta noite, vamos ler Colossenses 1 e 26 para finalizar mais um apostolado esta noite. Colossenses 1 e 26. Colossenses 1 e 26. O mistério que esteve oculto durante séculos e gerações e que agora foi manifesto aos seus santos. Glória a Deus. Então, amados, aqui, o mistério, que mistério é esse? A revelação, amados. O mistério é a revelação. E que revelação é? A graça. Ela estava oculta. Quando ela estava oculta? Esteve oculta. Esteve, o verbo está no passado. Esteve, porque agora quando você recebe, e você sendo eleito, escolhido e predestinado, o Espírito testifica, já não é mais esteve, está. Glória a Deus. O ministério que esteve oculto durante séculos, ou seja, séculos já estava oculto, e gerações, e que agora, ou seja, agora então já não esteve mais oculto. Agora é a última revelação da graça de Deus, que é a graça. Essa é a última revelação de Deus. Agora, ou seja, hoje, quando você recebe a revelação da graça de Deus, o entendimento, já não é mais esteve, amado. Nem estivera, né? Ou estará. Esteve no passado, mas agora já não está mais oculto, porque você já ouviu falar da graça, você já ouviu falar do apostolado e já não está mais
oculto para você. Você pode ainda não ter recebido no total da revelação da graça de Deus. Eu ainda não recebi o total da graça de Deus, da revelação, né, do entendimento pleno, total, porque Deus derrama uma porção, parte do dom, da sabedoria, né, do discernimento sobre nós, porque Ele manifesta como Ele quer, amados. Então é como Ele quer, do jeito que Ele quer, no tempo que Ele quer, do modo que Ele quer. Por isso é que Ele manifesta para o que for útil. Coríntios 12 e 7, né? 1 Coríntios 12 e 7, que Ele se manifesta para o que for útil. Então, para o que for útil, aí Ele manifesta para a glória de Deus. E que agora foi manifesto aos santos. Será manifesto ou foi manifesto? Então aqui ele diz, foi manifesto, ou seja, foi revelado. Se você ouviu a graça de Deus através do apostolado, lhe foi revelado, amados. Lhe foi revelado, lhe foi testificado. Quando você ouviu a graça apostolado, lhe foi revelado. Então, aguarde no apostolado. Se você tem dúvidas, se você ainda não tem o entendimento em muitas coisas, aguarde no apostolado, amados, porque o Espírito se manifesta para o que for útil. Se manifesta, é presente, não é se manifestará para o que for útil. Se manifesta, porque o Espírito é dado no presente, não será dado, né? Eu vou ler na direção do Espírito Santo, Coríntios, né? 12 e 7, para finalizar. Era aquele último, mas é o Espírito Santo que está no controle. Então vamos ler 1 Coríntios 12, 7. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A manifestação, ou seja, o mover, a testificação. E nós já vimos que a testificação e o mover é a mesma coisa, ou seja, a manifestação do Espírito é dada, verbo presente, não é foi, não é será, quando precisar, é dada, é no momento, amados, é no momento que é dada, como agora. Eu ia fazer a última leitura, mas me foi dada essa palavra, né? Glória a Deus, para que os amados também recebam a revelação de Deus. Então a manifestação ela é dada para o que for útil, para aquele presente momento. É Deus quem dá, é Ele que nos ensina, porque é o Espírito Santo que nos ensina, amado. Ele nos ensina todas as coisas e Ele que nos guia. Glória a Deus. Então, entrar na arca é a última revelação da graça de Deus. Que os amados recebam a graça e o apostolado por amor do seu nome, para a glória de Deus, que para a obediência da fé entre todos os gentios, que os amados possam estar recebendo as revelações da graça de Deus, porque eu creio que houve testificação do Espírito Santo de Deus. Essa é a graça e esse é o apostolado, graça e paz. E aplauda ao Senhor Jesus.